Quero cumprimentar a igreja com feliz sábado. É uma alegria podermos estar juntos aqui para estudarmos a palavra de Deus, para aprofundarmos um pouquinho a nossa experiência com Cristo, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade e para buscarmos o poder do Espírito Santo na nossa vida, amém? Hoje eu escolhi um tema, ao conversar com o pastor Rômulo, sobre a necessidade que nós temos de adquirir uma experiência mais profunda com o Senhor. O tema que eu escolhi para compartilhar com a nossa comunidade hoje trata exatamente da nossa mais urgente necessidade. É claro que, como cristãos, como família espiritual, e como cristãos de maneira individual, de maneira pessoal, nós temos diversas necessidades. Todos nós temos. A nossa comunidade de fé, a nossa comunidade aqui tem necessidades específicas, a sua família tem necessidades específicas, cada um de nós temos necessidades e Deus as conhece. Não significa, porém, que nós não devamos levar diante do Senhor as nossas necessidades. A gente sempre tem que orar de maneira muito específica, suplicando a bênção de Deus, nas diversas necessidades que nós temos. Mas certamente, quando nós estudamos a Bíblia com maior profundidade, a gente percebe que existe um aspecto na nossa vida, ou um aspecto na vida da igreja, que é sim a nossa mais urgente necessidade. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com a nossa comunidade hoje, sobre qual é a nossa mais urgente necessidade. Nós temos um autor chamado Leroy Froom, um teólogo da igreja, alguém que escreveu muitos livros denominacionais da nossa igreja. Ele já é falecido, mas ele escreveu um livro bastante impactante, talvez assim um dos livros mais impactantes da igreja no tema a respeito do Espírito Santo. O nome desse livro é A Vinda do Consolador. E nesse livro tem um pensamento bastante objetivo, mas que traz essa ideia sobre qual é a nossa maior necessidade. E o pastor Froom certa vez declarou: estou convencido de que a falta do Espírito Santo é o nosso pior problema. É a nossa maior dificuldade como igreja. É o nosso maior desafio como família espiritual. Outro autor que vai nessa linha de pensamento é esse autor alemão, adventista também, que ele diz o seguinte: hoje eu estou convencido de que por trás de muitos dos nossos problemas pessoais, nas igrejas locais e na igreja mundial, está a mesma deficiência espiritual. Qual que é essa deficiência espiritual? A falta do Espírito. Vocês percebem que é a mesma linha de pensamento. O maior desafio que nós temos como comunidade adventista, tanto em nível mundial, como também em nível local, e a gente poderia trazer também para a nossa dimensão, para a nossa esfera de família, para a nossa esfera pessoal, o nosso grande desafio é a falta do Espírito Santo. É a nossa maior e mais urgente necessidade. E Ellen White, ela reforça isso também, com essa mesma linha de pensamento, e aqui a gente está falando sobre um autor inspirado. Ellen White diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço. Veja que a busca pelo Espírito Santo, ou pelo batismo do Espírito Santo, ou por um reavivamento espiritual, só é adquirida, essa bênção só é adquirida mediante diligente
esforço. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Ou seja, um dos meios para a gente adquirir ou experimentar esse reavivamento espiritual é a oração e é o diligente esforço. Ou seja, a gente tem que buscar isso constantemente. Eu acho interessante que Ellen White ela utiliza aqui alguns superlativos para falar a respeito dessa nossa maior necessidade. Ela diz que o reavivamento espiritual, ou um reavivamento espiritual, é a maior, é a mais urgente de todas as nossas necessidades. Ou seja, se é a maior, se é a mais urgente, se é de todas as nossas necessidades a mais premente, isso significa que deveria ser o principal objetivo da nossa vida e da nossa experiência religiosa, buscar o quê? O batismo diário do Espírito Santo. Consagrarmos a nossa vida, a nossa mente, a nossa família, os nossos planos, seja como igreja, como comunidade espiritual, como família espiritual, ou no âmbito mais pessoal, nós deveríamos constantemente buscar a atuação do Espírito Santo na nossa vida, o batismo diário do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente vai à palavra de Deus, a gente percebe isso na experiência do próprio Jesus. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia nesse momento. Nós vamos meditar aqui em Lucas, no capítulo 11, no verso 1. Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1. Nós temos aqui na verdade, o capítulo 11 de Lucas, entre o verso 1 até o verso 13, Jesus, ele fala sobre a oração para os seus discípulos. E ele fala sobre a oração de uma maneira intencional. Não é uma oração ocasional, mas uma oração constante e uma oração intencional. Ele procura ensinar os seus discípulos a orar aqui. E esse ensinamento valioso de Jesus a respeito de oração foi motivado por uma pergunta. A pergunta de um de seus discípulos. É interessante que muitas descobertas espirituais, elas começam exatamente quando nós começamos a refletir e indagar algumas coisas, a perguntar sobre algumas coisas. E aqui nós temos esse texto aqui de Lucas 11, verso 1, onde a Bíblia diz assim: de uma feita estava Jesus orando em determinado lugar. Quando ele terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha que pedido, né? Que solicitação maravilhosa. Jesus estava em oração, a Bíblia diz. E esse discípulo observou, a Bíblia não denomina aqui, não dá nome a esse discípulo, um discípulo anônimo de Jesus, quem sabe fazia parte daquele círculo mais íntimo, um dos apóstolos talvez, ou algum outro discípulo seguidor de Jesus. Esse discípulo anônimo, ele faz um pedido para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Por que ele fez esse pedido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer ao texto. A melhor maneira de você estudar a Bíblia é você perguntando para o texto o que ele está querendo dizer. Então, quando você lê aqui, por que esse discípulo, o que motivou ele a fazer esse pedido para Jesus? Eu penso que o autor bíblico aqui, Lucas, ele diz que Jesus estava em oração. Por que ele colocou essa informação? Exatamente porque a motivação desse discípulo de solicitar a Jesus que ele ensinasse, que ele o ensinasse a orar, a motivação partia do próprio exemplo de Jesus. Ele viu Jesus orando, e é claro, esses discípulos não viram Jesus orando uma ou duas vezes,
não era uma experiência ocasional, como a gente vai ver aqui depois em alguns textos da Bíblia, que a experiência de oração na vida de Jesus não era algo ocasional, era algo contínuo, era algo constante. Esse discípulo, ele fez essa pergunta ou esse pedido a Jesus exatamente porque ele viu em Jesus uma referência de oração. Ele percebeu que a maneira, a forma como Jesus se comunicava com o Pai era diferente da forma e da maneira como ele mesmo, ele próprio se comunicava. Ele viu que as orações de Jesus eram orações mais fervorosas, mais intencionais, mais bem direcionadas, mais cheias de propósito, mais fervorosas do que a oração que ele praticava. E aí ele fez esse pedido a Jesus. É interessante, né, que na igreja adventista, agora trazendo aqui para o nosso contexto moderno, né, na igreja adventista a gente tem vários tipos de treinamentos, né? A gente tem capacitação para os professores da escola sabatina, capacitação para os professores que acabam lidando com as crianças, com as novas gerações. A gente tem capacitação da equipe de sonoplastia, a gente tem capacitação para os músicos da igreja, a gente tem vários tipos de treinamentos e a igreja ela precisa realmente oferecer essa qualidade de serviço e as capacitações elas têm o seu lugar. Mas você já percebeu que nós dificilmente encontramos na igreja um treinamento sobre como orar? De vez em quando aparece algum tipo de atividade, projeto ou programa que ensina as pessoas a orarem, mas isso é muito ocasional. Eu me lembro quando entrei na igreja adventista, era muito frequente a gente ter vigílias, era muito frequente a gente ter vigílias e não eram vigílias diurnas apenas, eram vigílias a noite toda. Não sei se você já teve essa experiência de participar uma noite toda de uma vigília. Nós tínhamos uma constância de vigílias e me parece que isso está sendo perdido, né? Parece que a gente está orando menos, a gente está buscando menos. O pedido desse discípulo é um pedido muito oportuno e eu acredito que precisa ser o pedido de todos nós a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ajuda-nos a sentirmos necessidade de orar. Porque talvez, e aqui eu estou sendo muito franco, e esse sermão, antes de qualquer coisa, é para mim, talvez a nossa negligência no que diz respeito à oração seja uma evidência da nossa autossuficiência. A gente imagina que pode se dar bem no trabalho, a gente imagina que pode se dar bem nas atividades aqui da igreja, a gente imagina que pode se dar bem na educação dos nossos filhos sem oração. A gente imagina que nós podemos resolver os nossos próprios problemas com a nossa própria capacidade e engenhosidade, com a nossa criatividade, com a nossa maneira de lidar com os problemas. Se a gente ora pouco, há uma evidência de que nós nos sentimos autossuficientes, e aí está a raiz do problema. O grande pecado não é somente não orar. O pecado existe, o pecado ele é mais profundo. O pecado que leva você a não orar é o pecado da autossuficiência. É você querer resolver os seus problemas independentemente de Deus. Então, eu penso, queridos irmãos e irmãs, e como eu disse para vocês, esse sermão eu prego primeiramente para mim. Eu penso que o pedido desse discípulo é o pedido de todos nós, ou deveria ser o pedido de todos nós. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, ele tinha autoridade para ensinar os seus discípulos a orar. Ele tinha autoridade para mostrar como deveria ser a oração. Porque Jesus, ele orava ao Pai não apenas pelo fato dele ter uma filiação com o Pai, não apenas porque
ele fazia parte ou faz parte da Santíssima Trindade. Não apenas por isso, mas Jesus, quando aqui esteve nesse mundo, ele de fato orou, ele de fato buscou a presença do Senhor. E a gente tem esse exemplo na Bíblia. Eu poderia citar várias ocasiões, mas eu quero ser bem sucinto em virtude do nosso tempo. Mas a gente percebe que Jesus, ele tinha não apenas constância, mas ele tinha consistência na experiência de oração. A oração na vida de Jesus não era algo ocasional, por favor, entendam isso. Não era algo ocasional. Era algo constante. Era uma prioridade máxima. E a gente percebe no próprio Evangelho de Lucas, parece que Lucas constrói o ministério de Jesus, mostrando para os seus autores que o fundamento, o alicerce do ministério de Jesus era a oração. Era esse relacionamento com o Pai. Quando a gente vai, por exemplo, a Lucas 3, verso 21, e esse texto eu gostaria de ler com você na Bíblia mesmo, volta comigo um pouquinho, alguns capítulos de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 3, o verso 21 e 22. Olha só o que a Bíblia diz aqui a respeito da experiência do batismo de Jesus. Lucas 3, versos 21 e 22. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, encontrou aí na sua Bíblia, amém? Podemos ler? E aconteceu, Lucas 3, verso 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi quem? Jesus. E vejam essa expressão agora que Lucas utiliza, que os demais evangelistas, escritores do Novo Testamento, Marcos, Mateus e também João, que registram o batismo de Jesus, eles não colocam essa informação, apenas Lucas traz essa informação. Lucas diz o seguinte, olha, também o foi Jesus, e estando ele a fazer o quê? A orar, o céu se abriu. Veja, o céu se abriu quando Jesus estava em oração, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que cenário, que cena linda, que cenário fantástico. Jesus é batizado por João Batista, e no momento em que ele sai ali das águas, ele está em oração, ou ele é batizado, e estando ele a orar, ele ainda dá a entender que ele ainda estava ali no Rio Jordão, logo na sequência do batismo dele, ele está em oração. E quando ele estava em oração, o céu se abriu. E o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus, e ali a gente tem o símbolo da pomba, uma pomba representando o derramamento do Espírito sobre a vida de Jesus, ou seja, ele estava sendo ungido para o início do seu ministério. E o Pai, então, ele diz, esse aqui é o meu filho, a quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. A Trindade estava presente ali no batismo de Cristo, o Filho sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele e o Pai confirmando a messianidade do Filho, dizendo, olha, esse é o meu Filho, ele é o escolhido. Agora ele vai começar o ministério dele, porque até agora, até esse momento, Jesus estava meio anônimo, né, meio oculto, apenas se dedicando ali à família, ao contexto ali local. Agora ele aparece de fato para iniciar o seu ministério, os 3 anos e meio de seu ministério. Mas eu gostaria de chamar a atenção a esse aspecto. Jesus estava em oração quando o céu se abriu e quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo e quando ele recebeu a confirmação do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então notem, aqui a gente tem um padrão que se repete em outras ocasiões na Bíblia. O Espírito Santo só é dado para aquelas pessoas que oram. Jesus estabeleceu esse padrão de maneira clara. Ele orou e o Espírito Santo desceu sobre ele.
O Espírito Santo não é dado para aquelas pessoas que não oram de maneira intencional pelo derramamento do Espírito. O Espírito Santo é dado para aquelas pessoas que se humilham na presença de Deus em arrependimento, em contrição. O Espírito Santo é concedido quando nós realmente permitimos que Deus ele atue na nossa vida e transforme o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Então notem que a gente percebe essa consistência na vida de Cristo. Ele orou em seu batismo, no início do seu ministério, recebeu o Espírito. Em Lucas 5, verso 16, a Bíblia diz que ele se retirava para lugares solitários a fim de orar. Quando você vai em Lucas 6, verso 12, Jesus, ele realizou uma vigília em oração, sozinho. Ele subiu ao monte e passou a noite orando, porque pela manhã ele escolheria aqueles que seriam os 12 apóstolos. Jesus tinha pelo menos 70 discípulos, destes ele selecionou 12 para serem os seus apóstolos. Nesse momento de escolha, de decisão, ele passou a noite em oração, em busca pela orientação de Deus. Lucas 9, verso 28 diz que ele costumeiramente, olha a expressão, costumeiramente subia ao monte a fim de orar. E eu gostaria de ler com vocês também, Lucas 23. Vamos lá, agora para o finalzinho do Evangelho de Lucas. Aqui a gente está tentando entender esse padrão consistente de oração na vida de Jesus. Lucas 23, nós vamos ler aqui o versículo 34 e também o versículo 36. Lucas 23, verso 34. Na cruz, quando pendente sobre a cruz, veja quais foram as primeiras palavras do Salvador. Jesus não usou palavras de ofensa aos seus algozes. Ele não pronunciou palavras de condenação aos seus algozes. Interessante que as primeiras palavras de Jesus na cruz foram essas: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso aqui é ou não é uma oração? É uma oração, Pai, perdoa-lhes. E é interessante que ele não está orando nem por si, estando na cruz, ele está orando pelos outros, e não somente pelos outros, ele está orando pelos seus inimigos, pelos seus algozes. E no verso 46, nós lemos, então, as últimas palavras de Jesus na cruz. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Orações, uma oração. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ou seja, do início do ministério de Jesus, lá no batismo, até o final do ministério dele, os 3 anos e meio, na cruz, as palavras de Jesus foram palavras de oração. Do início ao fim do seu ministério. Seu ministério ele foi construído, ele foi tecido através da oração. Não é de admirar que aquele discípulo olhou para Jesus e falou: Senhor, ensina-nos a orar, porque Jesus tinha sim autoridade para falar sobre o assunto. Ele era um homem de oração. A oração era algo constante, era o motor que impulsionava o ministério de Jesus. Jesus era consistente em sua experiência de oração. E ele, de fato, é a maior autoridade que nós temos para falar sobre uma vida de oração. Porque a vida de oração de Jesus era inalterável. Era inalterável. Você percebe que a nossa vida de oração é oscilante? Tem hora que a gente está buscando, aí tem hora que a gente dá aquela distraída. E geralmente acontece quando nós nos sentimos autossuficientes. Eu sou bom o suficiente para lidar com esse problema. Porque quando a gente se vê pequeno diante dos desafios da vida, quando a gente se vê pequeno diante do grande conflito que nos rodeia, quando a gente compreende, quando a gente consegue visualizar com os olhos da fé
E essa cortina que separa o mundo visível do mundo invisível, ela é aberta diante de nós. E a gente percebe que existem demônios que querem ceifar a nossa vida, a vida de nossos filhos, a vida de nossa igreja, e a gente percebe o exército celestial batalhando contra essa hoste de demônios. É um grande conflito, é algo real, é algo real. Quando a gente vê isso e a gente percebe que as pequenas coisas da nossa vida não são por acaso, as coisas não acontecem por acaso, tudo existe uma intenção, ou na mente divina ou na mente dos demônios. Quando a gente entende que nós estamos inseridos nesse grande conflito, a gente não vai ser tão relapso na oração, porque na verdade a oração é uma das ferramentas e armas mais importantes para a gente combater o mal. Aliada à palavra de Deus, são as duas armas mais eficientes e eficazes. Irmãos, nós somos tão pequenos. Eu fico imaginando se Jesus, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, débeis e falhos pecadores como nós somos. É como o Ellen White diz, né? Na verdade, eu estou fazendo eco às palavras de Ellen White, quase citando, porque é um dos textos assim mais impressionantes que eu acho em relação à oração, que me motiva a buscar constantemente a Deus. No livro Caminho a Cristo, na página 94, ela diz o seguinte: se o Salvador dos homens, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, que somos débeis e pecadores mortais, sentir a necessidade de fervorosa e constante oração. Vocês percebem essas duas características? Oração fervorosa e oração constante. Oração fervorosa significa o desejo que nós temos de obter esse relacionamento com Deus, ou uma bênção que nós estamos buscando do Senhor. Isso significa ter fervor, você ora com o coração, você ora com fé. E constância tem que ver com essa consistência, um padrão diário, um momento diário que você separa para estar na presença de Deus. E na verdade, assim, cada dificuldade que nós enfrentamos deveria ser um chamado à oração. Ainda que a gente esteja nas nossas atividades de trabalho, nas compras, nas coisas pequenas, às vezes você chega num local, né, e eu já fiz isso, não sei se você já teve essa experiência, coisa pequena, mas é impressionante como a oração ela funciona. Às vezes você vai para algum local onde o estacionamento está muito cheio, aí você diz assim: rapaz, onde que eu vou colocar meu carro? Aí você ora a Deus, não sei se você já fez isso, eu sempre faço: Senhor, providencia um local aqui para a gente, aquela vaga do dizimista, por favor, Senhor, providencia. Aí, de repente, sai alguém, aparece uma vaga, a gente consegue colocar o carro lá. Coisas simples, né? Às vezes você está lá nas compras e você ora: Senhor, me ajuda a economizar, me ajuda a encontrar os melhores preços. Você está negociando o seu carro, você vai comprar um carro. Senhor, me ajuda a encontrar o melhor veículo, que tenha o custo-benefício melhor. Me abençoa nessa escolha. Vocês entendem? Oração, ela precisa permear a nossa vida em todos os momentos, mas a gente não pode se esquecer daquilo que é mais importante, daquilo que é mais valioso no processo da oração. Ellen White diz: se o Salvador dos homens necessitava de oração, quanto mais nós, débeis e falhos pecadores mortais que somos. Nesse capítulo aqui do livro Caminho a Cristo, te incentivo a ler esse capítulo quando voltar para casa. Esse livro tem à disposição aí na internet, no Kindle, você encontra com muita facilidade esse livro Caminho a Cristo. O capítulo O Privilégio de Falar com Deus. É onde está esse texto aqui e outros mais ensinando sobre oração. Ellen White chega a dizer algo, ela usa uma expressão que eu acho muito curiosa. Eu acho ela muito bonita e curiosa, essa expressão. Ela diz que Deus tem armazenado no céu os recursos ilimitados da onipotência.
eu fico pensando, pastor Rômulo, o que é ou o que são os recursos ilimitados da onipotência? Você já parou para pensar no que significa isso? O que são os recursos? Marília, eu fico pensando, o que são os recursos ilimitados da onipotência? É muito poder que está à nossa disposição. É muito poder. Só que esse poder só é liberado, ou esses recursos ilimitados da onipotência só são liberados mediante o quê? A oração, a busca constante e fervorosa. Aí eles são liberados. Você já parou para pensar o quanto você já se privou ao longo da sua vida das bênçãos do Senhor, simplesmente porque você não ora, não busca na presença de Deus? Já parou para pensar nisso? Eu fico imaginando, né? Suponhamos que quem que é o homem mais rico do mundo hoje? É o Elon Musk. Imagina o Elon Musk, ele preenche um cheque, só que ele não coloca um valor. Ele apenas assina e coloca na sua mão e diz assim, olha, aquilo que você quiser, você pode colocar aí, o valor que você quiser. Basta você ir agora lá no banco e sacar. Imagina, se o homem mais rico do mundo te falasse isso. Está assinado aqui o cheque, você pode colocar o valor que você quiser. A única coisa que você precisa fazer é colocar o valor aí no cheque e você ir sacar lá no banco. O que você iria fazer? O que você iria fazer? Exatamente, preencher e colocar um valor bem substancial ali, né? E sacar esse dinheiro. Vou garantir as reservas até o final da minha vida. Estabilidade financeira, eterna. Eterna. Ou pelo menos enquanto durar a vida aqui. Não é? Basta ir lá. Mas imagina que alguém chega e fala assim pro Elon Musk, diz assim, não, eu não quero esse cheque não, fica para você, não tem interesse. Não seria algo absurdo uma pessoa ela falar isso? Não seria uma atitude assim, diferente assim? Não seria uma atitude absurda a pessoa ela rejeitar uma oferta dessa? Ela poderia com esse dinheiro inclusive ajudar muitas pessoas, ajudar a obra de Deus, ajudar a sua própria família. Não seria um absurdo ela fazer isso? Você sabe que, eu estou dando um exemplo aqui absurdo, mas você sabe que muitos de nós fazemos isso? Mas a gente não faz isso em relação a um bilionário, um empresário, o homem mais rico desse mundo. A gente faz isso em relação a Deus, porque quem é mais rico, Elon Musk ou o nosso Deus? É óbvio. Aquele que sustém o universo, aquele que tem em suas mãos os recursos ilimitados da onipotência, ele diz assim, olha, se você orar, se você pedir, vocês vão receber. E vocês vão receber o maior presente que eu posso doar, que eu posso conceder. Mais do que riqueza material, mais do que estabilidade financeira, mais do que estabilidade profissional, eu vou conceder para vocês o maior de todos os presentes. Sabe qual que é o maior presente que Jesus quer nos dar? O presente de coroação do Filho de Deus, o Espírito Santo. E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente vai à Bíblia aqui, a gente percebe essa questão mesmo. O presente mais precioso que Jesus pode nos dar é o Espírito Santo. Eu quero voltar com vocês, e com essa parte aqui eu finalizo a nossa reflexão bíblica. Lucas 11, a partir do versículo 9. Jesus então vai responder o pedido daquele discípulo. Qual foi o pedido mesmo do discípulo? Senhor, deixa eu ver se a gente está bem conectado aí. Senhor, ensina-nos a orar. O que Jesus fez? Primeiro, ele ensinou uma oração modelo. Qual foi a oração modelo? Do Pai Nosso. Aí depois ele contou uma parábola. A parábola do amigo importuno, para mostrar a importância de uma oração constante. E aí, a partir do verso 9, Jesus diz assim,
Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, a porta se abrirá. E no verso 11 ele diz assim: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará em lugar do pão uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, ou seja, vocês que têm uma natureza pecaminosa, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês uma dádiva. Qual que é essa dádiva? O Espírito Santo, mas somente para aqueles que lhe pedirem. Ou seja, o Espírito é dado para aqueles que pedem. É interessante que Jesus, nesse texto aí, ele utiliza alguns verbos, né? E ele menciona 10 vezes que devemos em nossas orações pedir o Espírito Santo. Ele usa o verbo pedir 6 vezes, ele usa o verbo buscar 2 vezes, e ele usa o verbo bater 2 vezes. Ou seja, qual que é a ênfase desse ensinamento sobre oração? Jesus está dizendo assim, olha, o Espírito não é dado para aqueles que não oram. O Espírito não é dado para aqueles que não pedem. O Espírito não é dado para aqueles que intencionalmente não pedem. Agora, se nós queremos receber o Espírito, nós precisamos constantemente clamar. O Espírito Santo é a maior dádiva que Deus pode nos ofertar. De tudo aquilo que Deus pode nos conceder, o Espírito Santo é a maior dádiva do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos assim, quando ele estava para ascender aos céus, ele disse para os seus discípulos: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês serão as minhas testemunhas. Jesus subiu aos céus, ele se apresentou diante do Pai, ele apresentou as suas mãos feridas diante do Pai, o Pai aceitou a sua oferta, aceitou o seu sacrifício, e naquele momento que Jesus foi entronizado no céu, o Espírito foi derramado sobre a igreja. O Espírito foi derramado sobre a igreja. Por isso que esse autor chama o Espírito do presente de coroação que Jesus quer dar aos seus discípulos. É uma prova inequívoca do amor que Jesus tem por nós. Amém? Ele quer te conceder o Espírito hoje. Ele quer te conceder o batismo do Espírito hoje. Essa é a maravilhosa promessa. E eu me pergunto, por que o Espírito é o presente mais precioso que Jesus pode nos dar? Você já fez essa pergunta? Será que o presente mais importante que Jesus pode nos oferecer não é uma vida, não é uma família temente ao Senhor? Não é um belo presente a gente ter toda a nossa família nos caminhos de Deus? Hoje de manhã eu orei a Deus pedindo assim: Senhor, preserva os meus filhos nos teus caminhos, preserva a minha esposa nos teus caminhos, preserva a minha família nos teus caminhos. É ou não é um presente maravilhoso ter uma família que teme ao Senhor? E a gente deve pedir isso, sim ou não? Claro. Mas eu digo para você que o presente mais valioso que Jesus pode te dar não é uma família temente a Deus, embora Ele queira, e se você permitir, Ele vai te dar uma família assim. Mas o presente mais precioso que Jesus quer te dar não é meramente uma família temente ao Senhor. Ele quer te dar o Espírito Santo. Por que esse dom, esse presente, é superior a todos os outros? Por que o dom do Espírito Santo é superior à dádiva da bênção financeira, da bênção profissional, acadêmica? Por que ele é superior a todas as outras bênçãos? Eu encontrei um pensamento que me ajudou a entender um pouquinho isso. E esse pensamento também é do Espírito de Profecia. No livro Obreiros Evangélicos, página 56, Ellen White diz assim: esta prometida bênção, o Espírito Santo, reclamada pela fé, traz consigo todas as demais
bênçãos. Você quer ter uma família temente ao Senhor? Quem aqui tem esse desejo? Todos nós, né? Se você tem o Espírito no seu lar, na sua casa, Deus vai te conceder esse presente. Você quer ter uma vida financeira, profissional, acadêmica, próspera, de acordo com a vontade de Deus? Se você tiver o Espírito, Deus vai te dar aquilo que é necessário e suficiente para a sua felicidade. Você quer ser bem-sucedido nos seus relacionamentos com as pessoas, seja no âmbito familiar, no trabalho, na igreja, peça ao Espírito, porque Ele vai te dar essa condição de você ter esse relacionamento edificante, salutar com todas as pessoas. O Espírito é a bênção, é a coroação, é o presente de coroação que o Filho, aquele que se sacrificou por você, quer te oferecer. A Bíblia diz assim, nas palavras de Jesus, a Bíblia diz assim, que o Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz, nas palavras do apóstolo Paulo, que o Espírito é aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele não providenciou apenas um intercessor por nós. Às vezes a gente se refere apenas a Jesus como nosso intercessor, mas você sabia que o Espírito também é o seu mediador? Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós diante do Pai, mas o Espírito está aqui nessa terra também intercedendo por nós. Na verdade, Ele traduz as nossas orações, Ele purifica as nossas orações, Ele purifica as motivações das nossas orações e apresenta diante do Pai. O Espírito é o nosso intercessor também. A Bíblia diz que o Espírito, Ele nos guia a toda a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é aquele que nos capacita para que a gente tenha condições de conduzir pessoas a Cristo, de conduzir a nossa família a Jesus. Ele nos dota de dons espirituais para que a gente possa ter condições de abençoar o mundo, de abençoar as pessoas. Ele nos dota de talentos e dons espirituais para que a gente possa abençoar as pessoas. Por isso que o Espírito, Ele traz consigo, Ele traz na sua bagagem, Ele traz na sua esteira todas as demais bênçãos. Agora eu entendi por que Jesus disse assim, olha, você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar. O presente mais valioso que Jesus pode te ofertar é o Espírito Santo. Sabe, meus queridos irmãos, em breve, e isso já começou a acontecer, antes dos juízos finais de Deus caírem sobre esse mundo, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os filhos do Senhor. Mas será derramado apenas sobre aqueles que hoje estão buscando. Não espere por um momento futuro para que você tenha uma experiência mais profunda com Deus. Comece hoje. Hoje. Lembram-se da mensagem à igreja de Laodiceia? Hoje. A nossa condição não é uma condição espiritual boa não, viu? A gente imagina que nós estamos ricos, não temos de nada falta, mas Jesus, Ele faz um diagnóstico da nossa vida espiritual e Ele diz assim, olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis espiritualmente falando, vocês são cegos, vocês estão nus diante do Senhor. Ou seja, a condição de salvação, ou melhor dizendo, a condição espiritual da igreja que aguardaria a volta de Jesus, segundo o diagnóstico da testemunha verdadeira, fiel e verdadeira, em Apocalipse 3, é um diagnóstico nada bom.
Qual foi o conselho de Jesus? Aconselho que de mim compres o quê? Ouro puro. Aconselho que compre de mim o quê? As vestes brancas para cobrir a sua nudez, a justiça de Jesus. E o colírio que representa o Espírito Santo que dá discernimento. Nós precisamos disso. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração e permitir que Jesus entre na nossa vida. O Espírito Santo será derramado sobre os filhos de Deus. Nós aguardamos essa promessa maravilhosa de Joel, capítulo 2, versos 23 e 28. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora fez, a chuva temporã e a chuva serôdia. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essa promessa não está circunscrita ao período dos apóstolos. Essa promessa não era apenas para eles. Essa promessa é para nós hoje. Antes dos juízos de Deus encontrarem esse mundo impenitente, haverá um avivamento genuíno e verdadeiro da piedade cristã na vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo será derramado sobre a igreja para que ela possa cumprir a sua missão final aqui nessa terra. Eu particularmente quero estar entre eles. Quero que minha família faça parte desse movimento. E eu não tenho dúvidas que você também tem esse desejo. E eu quero convidar nesse momento, queridos irmãos, para que a gente possa buscar esse poder na nossa vida. Vamos espelhar a vida de oração de Jesus. Eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos como Ele era. Não estou dizendo isso. Eu me lembro de um professor meu, pastor Amin Rodor, que dizia o seguinte: olha, tentar alcançar a perfeição de Cristo é como você tentar alcançar o horizonte. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se distancia. Imagina você colocando o seu barquinho ali no mar, e aí você indo em direção ao horizonte. Quanto mais você se aproxima, mais ele se distancia. Essa é a perfeição de Jesus. Quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais a gente percebe a nossa imperfeição e mais a gente percebe quão dependentes somos dele para sermos salvos. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser perfeitos como Jesus, mas que a gente precisa o quê? Olhar ele como a nossa grande referência. Vamos buscar ser igual a ele, inclusive na nossa experiência de oração e de dependência do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu não sei aqui como é que está a sua vida espiritual, mas Deus sabe. Como é que está a vida espiritual da sua família, mas Deus sabe. Eu quero, nesse momento, ao finalizar essa mensagem, fazer um apelo especial a você. Hoje é dia de quebrantamento. Hoje é dia de abandono do pecado acariciado. Hoje é dia, Deus está falando ao seu coração através dessa mensagem. Você precisa preparar o solo do coração para que a chuva temporã, a chuva serôdia, ela possa fazer o efeito que precisa. Então, nós precisamos sim orar mais, nós precisamos sim ler mais a palavra, nós precisamos sim nos envolver de alguma forma no serviço ao próximo, na pregação do Evangelho. Nós precisamos sim olhar para dentro de nós, fazer aquela avaliação que Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos e percebeis, notai se vocês estão na fé. É momento de avaliação espiritual. Nós estamos vivendo o dia antítipo do dia da expiação, o período antítipo do dia da expiação. Jesus está no lugar santíssimo. Em breve ele deixará as suas vestes sacerdotais e voltará a esse mundo com as suas vestes reais para levar a sua igreja, que estará pronta e preparada para ser arrebatada. Ele está hoje intercedendo por nós no céu.
Na época do povo de Israel, esse período, que é o período que nós chamamos hoje de juízo investigativo, era um período de profundo exame de coração, de profunda humilhação na presença de Deus. E nós estamos vivendo esse dia antítipo. Jesus, tudo aquilo que foi profetizado através dos símbolos do santuário do Antigo Testamento, está se cumprindo diante dos nossos olhos. Ele está no lugar santíssimo, realizando uma obra de juízo, mas também ainda de intercessão. É momento da gente realmente confessar os nossos pecados. É momento da gente fazer um exame do nosso coração, da nossa vida. É momento da gente reparar alguma coisa que precisa ser reparada. O Espírito Santo está impressionando a sua mente, o seu coração, está te mostrando alguma área da sua vida que ainda está escura, que ainda está em trevas, que precisa ser entregue à luz. É alguma infidelidade? Será que é algum pecado oculto? Algum pecado acariciado? É falta de oração? É falta de consagração? É falta de colocar as coisas de Deus em prioridade na sua vida? Deus está falando com você hoje. Talvez seja algum problema relacional na vida conjugal, brigas, ressentimento, mágoas, na relação com os filhos, dos filhos com os pais, alguma mágoa, ressentimento na relação com os irmãos, na comunidade de fé. Irmãos, vamos deixar tudo aquilo que nos separa de lado, as inimizades, as porfias. Vamos aceitar a repreensão que vem do Senhor e vamos viver uma vida de consagração na presença dEle. O Espírito Santo, ele é dado para aqueles que pedem, mas para aqueles que se humilham na presença do Senhor também. Hoje é dia de quebrantamento. Hoje é dia de quebrantamento. Eu gostaria de orar por vocês nesse instante. Eu não sei, pastor Rômulo, se temos alguma mensagem especial. Eu quero então convidar essa pessoa, ou essas pessoas, para cantarem essa música especial. E enquanto a gente ouve essa mensagem, eu gostaria de, nesse instante, orar por você, de colocar a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. Quero desafiar a nossa querida igreja aqui, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa buscar como nunca antes buscamos, a presença do nosso Deus, para que o Espírito seja derramado sobre nós, e essa obra de transformação, ela seja efetivada na sua e na minha vida, amém? Que a oração seja o combustível da nossa vida, assim como foi o combustível da vida de Jesus, e que a realidade do batismo do Espírito seja algo diário na nossa vida, amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Amém, amém. A unidade do corpo de Cristo só é possível quando esse corpo tem a presença do Espírito Santo. E é em relação a isso que nós iremos clamar nesse momento. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. E enquanto eu oro, pense em algo que você precisa colocar nas mãos do Senhor. Em algo que você precisa abandonar para você ter uma experiência mais profunda com o Senhor. Sabe, às vezes a gente dedica tanto tempo a tantas coisas. Será que Jesus não está tendo um espaço secundário na sua vida? Não é um momento de você deixar Ele tomar conta, o total controle dos seus passos, dos seus caminhos. Ele precisa ter prioridade. Oração e leitura da Bíblia, o culto familiar, o culto pôr do sol, precisa ser uma prioridade na nossa vida. A gente precisa tomar tempo para estar na presença de Deus. Talvez tenha algum aspecto dos mandamentos de Deus que você tenha quebrado, algum mandamento que você conscientemente e deliberadamente você está quebrando. Não tem como Deus te abençoar se você está em franca desobediência à palavra do Senhor. Deus está falando ao seu coração, sejamos humildes para ouvir a sua voz e mudar, porque Ele está diante de nós dizendo assim: olha, se vocês se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês, eu vou abençoar vocês. Será que existe algum pecado oculto que precisa ser vencido, que precisa ser extirpado? Sozinho você não pode. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa da atuação do Espírito na sua vida. Deus não desistiu de você, é por isso que você está aqui. Talvez você se sinta culpado, talvez você se sinta indigno, e de fato nós somos indignos. Nós não somos dignos da vida eterna. Nós somos miseráveis pecadores. A nossa justiça, trapos de imundícia. Mas Deus te escolheu em Cristo, a despeito das suas falhas e imperfeições. Olha que coisa maravilhosa, isso é graça. E Ele não apenas te escolheu, te perdoou, te restaurou, como Ele quer agora te dar poder, o poder do Espírito, para que você seja vitorioso e vitoriosa no nome dEle. Será que nós temos relacionamentos que precisam ser restaurados no âmbito familiar, no âmbito pessoal, lá no contexto de trabalho, ou mesmo aqui dentro da igreja? O Senhor está oferecendo essa oportunidade de graça, de restauração. Unidade de propósito só existe quando nós temos o Espírito conduzindo as nossas vidas.
Eu não estou dizendo aqui que nós seremos iguais, não. Deus nos abençoa, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de contribuir com o corpo, mas quando nós estamos unidos no Espírito, nós teremos um só propósito. Nós não precisamos lutar uns contra os outros, porque a gente tem um inimigo maior lá fora, certo? Meu inimigo não é o meu irmão, não é o meu cônjuge, não é a minha esposa, não são os meus filhos. Pode ser que em algum momento eles tenham me magoado, me entristecido com as atitudes, com as palavras, mas o meu inimigo não são eles. O meu inimigo está lá fora, é o demônio, é Satanás, não é o meu irmão. Meu irmão é vítima. Meu irmão é vítima da ação dele. Eu preciso amá-lo a despeito das falhas e erros dele. Eu preciso amá-lo. Isso é o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor Tiago está dizendo, não é o que o pastor Romulo está dizendo, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Você é amado, você é amada em Cristo, a despeito dos seus defeitos. E o seu irmão e a sua irmã são amados e amadas em Cristo, a despeito das falhas deles. Por isso, vamos permitir que Deus proporcione essa oportunidade de cura. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque eu percebo, como pastor já há mais de 17 anos pastoreando igrejas, eu percebo que, tanto no âmbito familiar, pessoal, da igreja, os maiores problemas que a gente enfrenta sempre giram em torno de relacionamentos. Mas quando a gente entende que amar a Deus sobre todas as coisas, ter um relacionamento com esse Deus, vai transformar o meu coração e o meu relacionamento com os outros, as coisas, elas começam a se ajustar. Eu oro para que vocês continuem como comunidade de fé cumprindo a missão que Jesus colocou na vida de vocês. Eu não sou o maior especialista em história da igreja do Caçaria aqui, do Espaço Vida. Muitos de vocês conhecem muito melhor a história aqui da nossa igreja, mas eu sei que um dos fundamentos básicos dessa igreja, da origem dessa igreja, foi, além da palavra de Deus, foi um relacionamento fraterno em comunidade. Não percam isso. Não percam isso em momento algum. É isso que vai preservar vocês, para que vocês continuem cumprindo a missão que o Senhor Jesus confiou. Como eu falei para vocês no início desse sermão, eu estou pregando essa mensagem para mim, tá? Para mim primeiro, que eu tenho muita coisa que ajustar, que melhorar na minha vida. Cada sermão que eu prego, eu olho para mim e falo assim: Senhor, me ajuda a viver à altura dessa mensagem. Que responsabilidade. Você já sentiu isso? Aqueles que já pregaram? Eu tremo só de pensar. Você pregar a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o seu povo. E eu orei muito a Deus pedindo: Senhor, me mostra qual mensagem o Senhor deseja que eu transmita a essa querida igreja, a essa querida comunidade. Ele trouxe essa mensagem para você. Não é uma mensagem para os outros, é para você, é para mim, é para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, obrigado, Pai eterno, porque a Tua palavra nos alimenta. E não apenas nos alimenta, mas também ela nos adverte, nos admoesta, nos corrige. Mas nós te louvamos porque a Tua palavra também nos consola, nos restaura, renova dentro de nós o desejo de sermos fiéis a Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostrou, através dessa mensagem, pontos da nossa vida ou aspectos da nossa vida que não estão tão legais e que precisam ser ajustados, consertados, mas nós não queremos consertar com as nossas próprias mãos, nós queremos a ajuda do Senhor. Portanto, opera na nossa vida nesse momento, Pai eterno. Nós estamos totalmente expostos aqui à influência do Teu Santo Espírito. Nós sabemos que Ele está em nosso meio,
Nós sabemos que os teus santos anjos estão criando essa atmosfera espiritual de entrega, de rendição. E nós queremos nesse momento, Pai eterno, dizer para Ti, nós estamos totalmente expostos à influência do Espírito. Nós não queremos ser dirigidos pelo nosso próprio eu não convertido. Nós não queremos ser dirigidos pela cultura desse mundo. Nós não queremos ser dirigidos pelas hostes demoníacas. Nós queremos ser dirigidos pelo Senhor. Nós queremos ser possuídos pelo Espírito, para que haja amor em nosso coração, em nossos relacionamentos, para que a gente possa expressar os frutos do Espírito, a bondade, a longanimidade, a paciência, para que a gente tenha a capacidade de perdoar e ser perdoado, para que a gente tenha a capacidade de ter forças para resistir ao mal no momento da tentação, para vencer as nossas más tendências, os nossos vícios e os nossos pecados ocultos. Tira de nós o egoísmo, o orgulho, o egocentrismo. Ajuda-nos a olhar para Cristo e não para os outros. Ajuda-nos a olhar para Cristo e não para a nossa própria deficiência. Porque quando nós estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, nós temos maiores condições de vencermos o mal, o pecado e o mundo. Portanto, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo. A promessa que o Senhor fez a cada um de nós, da chuva temporã, da chuva serôdia, derrama em cada pessoa aqui, em cada família, mas também na Tua igreja do Espaço Vida. Fica conosco, Pai eterno. É o que nós te pedimos e te oramos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.